Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Enfim, vou voltar pro capítulo. Zaza. O que porra é Zaza? Eu não sei, mas eu tenho 100% de certeza que é um nome. Por quê? Porque está escrito em katakana. Porque o hiragana de Zaza não é esse. Não. Ah, Roberto, você não faz nenhuma ideia do que seja. Não. Mas é um 100% de certeza um nome. Tudo bem? Perfeito. Deixa eu só... Tobirei request, o pedido de capa. Kisuneto tanuki ga tansei komete tsukutta udon o oshiwatte taberu ishou. Pen name Toshikazu. É isso aí. O que tá sendo dito aqui, falaram que não é o dom. É o dom sim. O dom. Tá escrito aqui, ó. O dom. O dom. É o dom sim. Tá bom? Então, é o dom com 100% de certeza, pelo amor de Deus. Então, o Ishou, ele tá comendo muito rápido um udon que foi preparado preparado com cuidado, preparado com muito carinho por um tanuki, por uma raposa. É isso? Toshikazu. Isso daqui com 100% de certeza é uma referência. Pera aí que eu não quero tomar spoiler. Aqui eu não sei. O Ishou é o... Qual é o animal que o Ishou era mesmo, meu Deus? Eu esqueci, porra, fugiu na cabeça. Qual que é o animal que o Ishou é? Kitsuneudon? Kitsuneudon, sim. Fujitora, exatamente. Então é um tanuki, uma raposa e um tigre. Procurem a lenda, procurem uma lenda, um ditado popular, alguma coisa que envolve os três, que muito provavelmente vocês vão encontrar referência disso. Eu não consigo pensar agora, tá? Eu acho que não vale tentar desvendar o título antes de ver o capítulo. Momotaro não. Momotaro é um fazão, um macaco e um cachorro que são literalmente retratados nos três almirantes, né? A Kainu, o Kizaru e o Aokiji. Tá escrito Ishoudon o nome dele. Sim, Ishoudon. Sim. Ishoudon. Eu entendi. Mas a questão não é essa. A questão é por que foi um tanuki, uma raposa e um tigre. É isso que tem que ver. Entendeu? Shoudon. Shoudon. Os três juntos. Entendi. Entendi o que você tá falando, entendi. É isso que você tá falando? É Ishou nesse sentido de Ishoni. Do tio. Ishoni taberu. Vamos comer todos juntos. Entendi. Tá bom. Eu acho que é isso. Depois a gente procura uma raposa, um guaxinim e um tigre. Lenda japonesa. Vamos ver. É assim que eu procuro. Vamos ver. Eu não sei tudo, porra. Vamos ver aqui. Tem alguma? Deve ter alguma. Não é essa aqui, não. Não é a lenda da raposa e 9 caudas. Não é nada disso. Tem que procurar. Tem uma raposa e um tigre. Pode ser que seja isso daqui. Tá? Procurem aí depois. Enfim, vamos pro capítulo. Eu não vou ficar perdendo tempo porque tem um jogo depois. Eu quero ver o jogo ainda lá no More. Vamos lá. Kehai ga kiene. A sua presença não sumiu. Go, né? Dekatsugiru tomitsuki shimau. É difícil ficar de olho nele quando eu tô tão grande assim. Didi Hogger. Mata kono you de ao koto ni narou to wa. E pensar que a gente voltaria a se ver nesse mundo. Cof, cof. Uragiri monoga. Seu traidor. Uragiri monoga. O Imo tá falando que o Nidhogger é um traidor. Se o Nidhogger é um traidor, Elbaf é um traidor. E faz todo sentido. Por quê? Porque Nika enfrentava Elbaf, já foi mostrado em capítulos passados. Tá? E por que eles enfrentavam? Porque eles tinham uma divergência de pensamento. Provavelmente uma divergência ideológica, uma divergência assim parecida. Elbaf é Di, exatamente. Significa que Elbaf traiu e foi pro Di. Eu acho que é isso que ele tá falando. Por quê? Porque quem falou que Elbaf é Di foi o próprio Imo. Não é isso? Oxi. Tem coisa ali, peraí. Cof, cof, Imo tá... Cof, cof. Sou da Tana... Yuki, sou da Tana Neve. Então é isso. Kaminari wa Kori no
一つに生まれる。生まれる。お前たちの相性は抜群だった。Então, um relâmpago que nasce quando se choca com o gelo. O mareru, exatamente. Niyori, que nasce como se fosse... Entendi. Omae tachi no aijou wa bakudan datta. Vocês realmente possuem uma habilidade extraordinária. Omae tachi, está entre bolinhas, então isso é importante. Vou estar falando de vocês dois. Raguniro. Raguniro é, de novo, já falei, né? Escrito com os kanjis de ferro e de relâmpago, né? Omae wa ano koro no mama atarishi ishujin wo majitsuzukite ita toyu wake ka. Pelo visto, você continuou esperando um novo mestre desde aquele tempo. Natsukashina, quanto tempo? Ge. E o Ragnir tá muito puto. E aqui tá escrito Hama Ragnir, né? Martelo Ragnir. Risu no Mi Genjutsu Shui. Modelo Ratatoskuru. Então Risu no Mi é a fruta do esquilo mítica modelo Ratatoskuru. E aqui nós temos uma referência. Tutio, você que sabe japonês. Esquilos normalmente não fazem esse barulho. Não. Qual é o barulho que um esquilo faz em japonês? Ge. Não. Exatamente. Não, quá não, calma aí. Não é pato, é esquilo. No céu ficou esquilo de gelo. É isso aí. Correto? Acabou, então. Por que o Ragnir tá falando ge. A do governo de novo, não. Por que tá falando ge. Ge. 1, 2. Um, dois, três. 1, 2, 3. Pokémon? Não. É Gederage. Não, calma aí, que loucura. Tutio, onde você está? Ge no. Exatamente. Existe um mangá que teve muitas adaptações que começa com ge. Qual? Ge no Kitaro, exatamente. Ge no Kitaro. E quem é o vilão de Ge no Kitaro? É um yokai, são demônios. Não é qualquer, é o Nurarion. Não é o Nurarion no Mago, é só o Nurarion. Ge no Kitaro. Ele é este parça aqui. E ele vira um umibouzo. Eu assisti esse anime, exatamente. E eu acho que o Ragnir tem alguma coisa a ver aqui. Eu não me lembro de Ge no Kitaro muito bem, mano. Porque é um anime muito antigo, é um mangá muito antigo. Mas a gente pode procurar a referência depois. Eu tenho 100% de certeza que a referência é Ge no Kitaro, porque não é normal o Ragnir dar risada assim, Ge. Não é assim que ele ri, até porque em capítulos passados ele tava com uma risada diferente, entendeu? Teve remake recente. Pois é. Roberto, Laidin serviu de referência para o visual do Imo? Laidin? Não, acho que não. Enfim. A referência dessa semana eu acho que é Ge no Kitaro, beleza? Depois eu procuro mais a fundo quando eu for fazer a thread lá e blá blá blá. Enfim, o que mais tem aqui? Tem mais treta. Aqui, ó, tá vendo? Aqui o Ragnir ataca, ele tá usando uma outra onomatopeia, que tá kuriririri, que é normalmente como ele falava antes, ó. Aqui tá ge. Inclusive, no anime, eles poderiam colocar ele batendo. Sabe aquele barulho em One Piece que os bichos ficam batendo quando estão putos em alguma coisa? Fica batendo na mesa, fica batendo nas coisas, ou neles mesmos? Poderia ser isso. Tá vendo? Essa onomatopeia aqui, o grito do Ragnir puto, é diferente desse aqui, que ele também tá puto, tá? Então é por isso que eu acho que isso aqui é uma referência, isso aqui não. Beleza? Enfim, ok. Ikuzo, vamos lá. Lagna.
What the fuck? Ragnago Aro. É isso? Ragnago Aro. Então é a flecha quíntupla de Ragnar. Esse Go é o kanji de 5, né? Midoro. What the fuck é isso, velho? Mitoru. É isso? Mitoru. Eu não sei o que é isso. Esse é o barulho, tá? Mitoru, que é... Os kanjis é de... é uma coisa sendo jogada... Chiflobe. Entendeu? Chiflobe, entendemos. Pode ser outra referência? Pode ser, eu não sei. Isso daqui é um ataque do ar, bombardeio de eclipse. Bombardeio de eclipse. Aqui, Roberto. Essa é a referência do Enel, né? Não, essa é a referência do Enel. Laidinho, Deus do Trovão. Não é esse aqui não é Anel. É Enel. É por isso que o Enel tem isso daqui. É porque ele é uma referência a Laidinho, né? Não tem a ver com imã, não. Tá? Você provavelmente está falando do Hagoromo, que é o que todas as divindades asiáticas basicamente têm, que é o que faz eles voar. Tzmitl é uma deusa asteca. Tzmitl. É isso? Divindades estelares femininas na mitologia astética, como figuras esqueléticas temíveis associadas às estrelas, à noite e à fertilidade. Elas eram vistas como protetoras das mulheres, mas também temidas como portadoras de destruição capaz de devorar a humanidade durante eclipses solares. Ou no fim de um ciclo de 52 anos, que é provavelmente quando acontece um eclipse, né? Muito legal, não sabia disso, nunca ia saber isso, porra. Não faço a menor ideia. Tzmitlo, plural, tzmimé, tem plural também, beleza. Então é isso. Isso daqui é muito legal e abre possibilidades muito grandes. Porque durante muito tempo a gente teve... nós tivemos teorias dizendo que o Dragon poderia ser a divindade lá de Pluto, não sei o que, e todo mundo achava bizarro e não quer dar certo. Agora nós temos nomes literalmente astecas sendo usados em One Piece pela primeira vez, se eu não me engano. Muito legal isso. Então, a teoria é válida. A teoria é muito, muito válida, diga-se de passagem. Enfim, tá atacando. Eu gostei disso aqui do olho do Loki com o dragão, gostei massa. O Imo parece estar com um pouco de medo dele, né? Porque, enfim, ele é gigantesco. Vamos ver, o que tá acontecendo aqui? Aqui tá escrevendo Koa. Que medo. Bonnie vem pra cá. Relaxa, eu não vou lutar contra nenhuma daquelas coisas. Claro que não, eu sou a sua protetora agora. Não vou deixar você fazer isso. Mas aí a Lilith tá falando... Kash. Arewanan mononanja. Que bicho é esse? Que criatura é essa? Né? Akirakani kami no kishida no joshi. Então ele tá falando que claramente é alguém que tá acima dos Cavaleiros de Deus. Mas não é uns Goroseis. Hyakunen tsuzuku kyodai soshiki ja. É uma organização gigantesca que já existe há 800 anos. Kinryoku Toso wa Yori Fukai Yami wo unde Shigoku Touzen Dato Tsureba. Então, eles são uma organização gigantesca que existe há 800 anos. Então faz sentido que as lutas por poder criem uma escuridão ainda maior. Isso é interessante demais. Porque é colocado a Lilith, só que o Vegapunk por trás falando. Então perceba. Olha como isso é importante. Olha como isso é importante. Valeu, Vitor. Já a gente chega lá. Olha como isso é importante. Os Vegapunks, todos eles são retratados como partes da psique ou da personalidade do Vegapunk original. Estela é? Estrela! Não é mesmo? E a gente teve literalmente uma divindade que representa as estrelas na página passada. Então, olha quem está falando. É uma mulher. Porque, se vocês pararem para pensar, a menor parte dos Vegapunks tem personalidades femininas. Temos a Lilith, que foi a primeira a apresentar, inclusive, que é a parte malvada, por assim dizer. Tem a York. Tem Atlas, eu não tenho certeza se é o caso. E só? É isso? Todos os outros são
masculinos, por assim dizer, se é que a gente pode dizer isso, eu não tenho certeza, né? Então, olhem como isso é importante. Toda vez que os Vegapunks falam através dos seus corpos, através das suas novas personalidades, eles estão retratando sempre a personalidade do... Enfim, então toda vez que os Vegapunks falam, eles representam cuidadosamente a personalidade que eles foram designados para ser ou que foram extraídas da original. Só que nesse caso está explícito que quem está falando é o Vegapunk original e não a Lilith. Então, senhores, significa que existem traços originais do Vegapunk mesmo nas personalidades separadas. Não é mesmo? E por que isso é importante? Isso é importante porque tem uma cena em Egghead, uma das melhores cenas do arco, na minha humilde opinião, quando eu acho que é o Marcus Mars, ou Satani, acho que é o Marcus Mars, ele tá olhando pro cérebro, pro Punk Records, né? Não é o parça Punk Records, um abraço pra ele, mas pro Punk Records propriamente dito, lá do Vegapunk, e dizendo, então isso é você, Vegapunk? Qual é o significado de morrer? É o Mars, perfeito. Entendeu? Qual é o significado de morrer? Nós morremos quando somos esquecidos, lembram? E o Passa Vegapunk não foi esquecido, porque ele está sendo relembrado ou ele está sendo recondicionado através das falas da Lilith. Muito legal isso aqui. Gostei muito disso. Dá pra dizer que ele separou o ápice da sua personalidade, mas é possível tirar tudo. A ideia vive. A ideia vive. Exatamente. O pensamento vive, mesmo que o corpo tenha padecido. Muito interessante, muito bonito. Gostei muito desta cena. Agora, por que ele falou isso? Não sei. Oi, Sanji. Sono Kegaja. Sanji, você tá muito machucado. O Sanji, Soa Ikanenda, Boni-chan. Eu não posso ficar sem fazer nada, Boni-chan. Fufufufu, Sanji. Orega yaru mademo nakatana. Sanji, parece que eu nem precisei fazer nada. Ikiteru dake de idio daga. É realmente um milagre você ainda tá vivo. Pra onde você tá indo? Shoshikantechio. O Killing Han tá falando, vou cumprir o meu objetivo. Wakaruka? Tá sentindo? Você consegue entender? Oreno Minagiru Chikara. O meu poder aflorando, transbordando, crescendo. Abayo. Adeus. Então ele fala até mais, né? E aí o Sanji fala, parece que ele ainda não desistiu de sequestrar as crianças. O Sanji usa o Geppo, né? Porque esse é o Geppo, basicamente. Ele tá falando que não pode deixar que a luta até agora seja em vão, não é? Usopp Luffy no Akogare no Kuninanda. Esse é o país que o Luffy e o Usopp gostam tanto. Era o Bafo Mamoru, vou proteger o Baf. Bem legal. Mas... eu fui defender o cara, ele fala aqui, essa é a terra das gigantes lindas. Eu fui defender ele falando porque ele ia defender porra de Elbaf por causa do Luffy e do Zop. Ele fala, a terra das gigantes lindas. Tudo bem, não vou entrar no mérito. Caiu. Tá voltando. A internet tá uma porra hoje. Tá voltando. Voltou. Enfim, deu um bug aqui porque tá chovendo pra caralho. Enfim, o que eu tava falando era o seguinte. Eu tava defendendo o Sanji, né? Porque ele falou, eu preciso proteger o Baf porque é a terra que o Luffy e o país, né? Que os Luffy e os Zop gostam tanto. Aí depois, porque tem as gigantas lindas. Prioridades, né? A vida na vida de um homem. Que mais? Aí tem Kuronoto Shokan, é isso? É a Biblioteca da Coruja. E pensar que na parte dos fundos tem essa passagem subterrânea. Sala secreta. Leva uma sala secreta e o Bíblo protegeu todos os livros, é isso? Arigato, nani monogamo moete shimata kayo. Obrigado, achei que todos os livros tinham sido queimados. Sim. Kanja totomo ni asuma sua maega. Tenho que admitir que você parece ainda mais fushigi ni omoete kitadeyo Bíblo. Você parece mais misterioso ainda, Bíblo. Bíblia é misterioso mesmo, né? Nishinamura, né? A Vila do Oeste, Soba Umigumo no Minato. Umigumo na capital da... é isso? Peraí. Nishinamura, a Vila do Oeste.
no porto perto da ilha da ilha nuvem, é isso? Aí aqui tem o arco-íris, aqui tem a vila e aqui tem o galho, né? O caminho do galho, é isso? É isso, eu acho que é isso. C no 1, 2, tá porra. O Somers tá com o Hagoromo, significa que o poder dele foi despertado. É isso? O Hagoromo negro. Bíblia seria uma referência à coruja de Harry Potter? Pode ser. Já, inclusive, tem uma referência a Harry Potter direto em One Piece, lá no arco do Chopper. Vocês sabem lá que nas coisas de livro lá da Doctorine tem um livro de Harry Potter. Sabiam disso? E o Harry Potter e One Piece foram lançados no mesmo ano, 1997, né? Robert Somers fala que é o Super Somers, ele tem o quê? Calma aí. Mosh, Kotira Summers. Super Summers. Aí ele fala, alô, aqui é o Summers. Não, o Super Summers. Super Summers. Vou ver isso depois, pode ter um jogo de palavras aqui. Kyojin no Funemi Tsukete Kitaze. Eu encontrei um barco dos gigantes e trouxe pra cá. Gakidomo Bonde Tsuretekoi. Trago os 5 moleques pra cá, é isso? Acho que é isso. Ishinamura Sakaba. Então Peraí. Sakaba é a taverna da Vila do Oeste. Mano, tem coisa estranha aqui. Por quê? Eu não lembro, mas a gente precisa ver na versão do volume. O Killingham, ele já era apresentado com o Hagoromo. Só que o Hagoromo do Killingham era branco. O Hagoromo do Somers é negro. Ou preto, como vocês preferirem. Esse é o homem, pode ser o homem. Só que tem um outro detalhe. Nós tivemos outros personagens que tinham o Hagoromo preto em Egghead. E não eram Cavaleiros de Deus. Era CP0. Lembram? Killingham, desculpa. O Kaku e o Lute em Egghead tinham o Hagoromo negro. Sim. O Killingham apareceu com nuvens negras e esse Cap também não? Sim. Falando sobre o Hagoromo, por mais que ele possa ser apresentado por um círculo, eu acho que o imo dele, na verdade, é o Dharma, já que o Dharma casa com o símbolo que geralmente ligamos ao reino antigo. O Gorosei também? Os Goroseis também, mas os Goroseis faz sentido porque a gente sabe que os poderes dele vêm de imo, né? E o dos Cavaleiros de Deus também. Agora, o da CP0, isso é algo a se pensar. Por quê? Porque se você parar pra pensar, quando o Lute viu um Gorosei, ele ficou assustado. Ele não sabia que os poderes dos Goroseis eram aqueles. Porque senão ele não teria reagido daquela forma. Então, se ele não sabia que os poderes dos Goroseis eram aqueles, como ele sabia sobre Imo? Ou pior, como ele recebeu o homem para ficar mais forte e ter, entre aspas, o Hagoromo negro? Pode ser um problema de continuidade isso? Não pode? Roberto, você nunca criticou One Piece. Estou criticando agora. Pode ser um erro? Mesmo entendimento era que os vilões teriam Hagoromo preto. Concordo. Mas isso não bate porque o Killingham teve Hagoromo branco. Pode ser que seja corrigido. Se o Killingham for corrigido na versão do volume, eu tenho que ver depois, eu não sei se já saiu e tal, e ele tiver um Hagoromo branco, desculpa, um Hagoromo negro, beleza, faz sentido, senão não. Roberto, combustão incompleta gera fumaça preta, combustão branca, calma aí. O Hagoromo não é um motor. Será que a personalidade da pessoa boa ou má influencia no Hagoromo? Porra, você vai falar que o Killingham é parça? Calma aí. O Luffy tinha um Hagoromo no Gear 4, então não importa. Ele tinha, mas era branco. E aí? O Don Dusk diz que o Killingham tem Hagoromo branco porque a fruta dele teria sido usada por um aliado do Ebon no século perdido. Hagoromo branco aliado, mas a fruta teria mudado de lado. Pode ser. Tudo é possível, mas... Minha teoria é de que Hagoromo branco são apenas em frutas míticas. Gorosei não tem porque não são frutas, são poderes de Imo. Um bom argumento. Pode ser. O Oda vai ter que se virar nos 30 pra explicar isso. Pra mim, a forma mais fácil de resolver é colocar um Hagoromo negro no Killingham. Tá resolvido. Né? Mas enfim. Isso aí é mais pros poderes e tal. Eu só gosto da continuidade. Eu falo mais pela continuidade. Mas o poder em si eu não me importo muito. Vocês sabem disso, né? Enfim. Olha a floresta. Parece que tá tendo a batalha. Os cortes foram muito limpos. Então dá pra juntar os dedos
mas vai levar meses pra se recuperar. Não gostei disso, eu achei idiota. Pra que isso? Não. Porra, então ela não perdeu os dedos? Pra que então botar o... Porra, não. Tá vendo? Aí vocês falam que eu não critico. Ai, Roberto, você está... Olha, vai ter gente que vai falar assim: ai, o Roberto está com raiva porque a mulher foi curada e ele quer que as mulheres sofram. Vai ter gente que vai falar isso, vocês vão ver. Vai ter gente. Quanta gente, parabéns, Rob. Eu não entendi. Quantas pessoas tem, Rick? Eu não tô vendo. E ela é médica. A questão é, mulheres normalmente não são mutiladas em One Piece, elas são mortas. Mas mutiladas é muito raro. Muito raro. Então, qual é a necessidade de você colocar um peso pra uma personagem que é uma médica e que usa muitos dedos pra depois você tirar ele poucos capítulos depois? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Destrói totalmente o negócio. Tira o peso do vilão. Não gostei. Desculpa, não gostei. Achei uma porra. Achei uma bosta. O corte de Imo foi limpo, igual ao do Rock. Isso é dito no mesmo capítulo que Imo usa o Eclipse. É verdade, mas e daí? Eu não entendo. Não gostei. Vocês gostaram disso daí? Eu achei uma merda. Eu achei uma bosta. Alívio. O peso é tirar a curandeira? Eu não entendi, meu. Entendeu? Se vocês gostaram disso aí, vocês estão malucos. Isso aí é uma porra, uma merda. Enfim. Que mais? Eu achei paia. Pois é, tirou o peso. Onde nós estamos? Obrigada, Chopper Kun. Mas foi patético porque era pra ter cuidado de todo mundo. Aí o Chopper fala... Arewa doshio moneio. Não tinha o que fazer naquela hora. Chopper Sensei, arigato. Muito obrigado, Chopper Sensei. Sensei nesse caso é médico, né? Não é o de mangaka, nem professor, nem nada do tipo. Kachan tachi te ateste kurete. E obrigado por cuidar da minha mãe e de todo mundo. Aí o Chopper tá falando que foi só o primeiro socorro, mas depois vai cuidar dos feridos melhor. E aí o Road tá falando o Gertazo, porque ele é um otaku, né? Então ele usa sufixos estranhos. Seisha no shi... Seisha, meu Deus do céu. Seisha no shi no yubi ga tsunda de gozaru. Kore wa yume koushiki. Os deuses da minha favorita já foram... Isso é um pesadelo realmente de verdade. Olha os termos que eles usam. Seisha no shi. Seisha. É uma forma muito rebuscada de você falar eu. Normalmente samurai que fala assim. Se vocês assistiram Samurai X ou qualquer anime de samurai, vocês vão ver eles falando o termo Seisha. Os personagens de Wano também, né? E esse Oshi... Roberto, esse Oshi é o mesmo de Oshinoko? Sim. Exatamente o mesmo. Enfim. Seisha no... Senyubikyo Tsukamatsuritai. Ele tá falando que daria todos os dedos pra ela com muito prazer. E ela fala, não, obrigado. Aí que fria você continuar agindo assim nessa situação. Gabombiga Ijikenai. Ele tá agradecendo porque ela tá tratando ele mal. Porque ele é um otaku, basicamente é isso, né? Enfim. Aí ele fala assim, mas a Gerd tá falando, mas ver você arriscando a sua vida pra salvar o seu irmão Bjorn, né? Bjorn. Me fez mudar um pouco a opinião que eu tenho a seu respeito, Road. E ela fica... Ele dá um... né? Enfim. Aí tá falando que o Road joga sangue pra todo lado quando fica excitado, é isso? Gertazo... Ele tá agradecendo pela recompensa que ele deu. Um monte de recompensas que ele deu, é isso? Sekakusenke está no ni. E aí já foi pro saco o respeito que ele tinha ganho, é isso? Acho que é isso. Enfim, é só um alíviozinho cômico, né? Muita fala nesse capítulo, meu Deus do céu. Enfim, Zoro Saido, né? Nishinomura... Minato Fukin. Então é o grupo do Zoro perto do porto da Vila do Oeste, é isso? Aí ele tá falando assim... desculpa, Goldberg. Eu ia demorar muito tempo se eu fosse andando. Aí Goldberg fala, tá tudo bem. De todos os membros de Novos Piratas Gigantes... Eu sou o único que não ficou gravemente ferido. Daqui Deshu, caralho. Deshu, né? O Goldberg fala de uma maneira estranha, né? Ele meio que carrega no S. Ele fala como se fosse... Eu sou o único... Eu sou um dos únicos
que não ficou gravemente ferido. É mais ou menos assim que ele fala, tá? Pra vocês entenderem. Enfim, meio bizarro. Soreni, Korewa, Erbaf no Kiki. Além do mais, a Baf tá em perigo. Tomomi tatakate kurete. Kanja destiu. Obrigado por lutar ao nosso lado. É isso que ele tá falando, é. Kinisu na uchi no senchou wa dachi no kuni wa ore no kuni. Então, não se preocupa com isso. Pro nosso capitão, o país dos meus amigos é o meu país. O Zoro nunca tinha falado isso antes. Sasuga Hairudin Horukondo Otoko deixa. Por isso que o Hairudin fala tão bem dele. Shikasha no Kuroi Hono. Mais aquelas chamas negras. Viraram bombas e bala de canhão. Não é bala de canhão, é só bala, né? Enfim. Moto Akami no Kishidan mo akirakani power up jagata. Mas power up, né? Ele tá falando literalmente em inglês. E os Cavaleiros de Deus ficaram claramente mais poderosos, né? Tiveram um power up. Ioioi todo meu sasaneto yakai na kotoni naruzo. Se a gente não acabar com isso logo, nós vamos ter problemas. O que é isso que o Zoro tá segurando? É as balas do Imo? Língua presa? Boa, é uma língua presa, exatamente. O que é isso que o Zoro tá segurando? É as balas do Imo? Caralho, ele segurou. Entendi. Robertão, falando na boa aqui. Você faz personagem no Twitter? Nas lives você parece um cara coerente de 40 anos. No Twitter parece forçar uma personalidade infantil e com frases de efeito e autoridade blá blá blá. Acompanho o narrativando e já vi ele falando uma vez que te silenciou porque no privado você é legal, mas no Twitter tóxico. Ele Por já que falou. isso? O Narras falou pra mim que ele falou que ia me silenciar no Twitter porque eu tava falando mal de Bleach. E ele é fã de Bleach. Basicamente isso. Mano, vamos lá. Eu acho que eu já comentei isso no começo da live, mas, gente, aparentemente eu sou uma pessoa que se expressa muito mal. Porque vocês entendem o que eu quero dizer aqui na live, porque a gente tá tete a tete. O que eu falei aqui não é nada diferente do que eu falei no Twitter. Só que a forma que umas pessoas entendem o que eu falo, aparentemente é completamente diferente. Só que do meu ponto de vista, eu tô fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Eu não falei nada diferente. Eu sempre falei, e especificamente de Bleach, né? Já que você mencionou o Narras, tudo que eu falo de Bleach é que Bleach foi cancelado. Tem pessoas que falam que não, eu inclusive concordei com o argumento de alguém que falou. Só que pra mim, mano, não vai dar pra mudar essa realidade. Eu acho que Bleach foi cancelado. Porque foi assim com várias outras áreas, com várias outras séries. E o Narras não gosta disso, porque Bleach é a série favorita dele. Mas, desculpa, eu acho que isso é mais uma questão de maturidade. Eu não vou silenciar as pessoas só porque elas falam mal de One Piece, não. Eu vou bloquear as pessoas se elas forem extremamente cuzonas, se elas forem escrotas, se elas, enfim, forem uma série de coisas. Aí é uma outra história. Agora, silenciar, não. Ou eu bloqueio, ou eu não faço nada. Não. Eu não vou silenciar alguém só porque ela fala uma coisa que eu não gosto. Não. Eu vou bloquear se ela for escrota. Aí é outra história. Tudo bem? Roberto, sobre o Hagoromo do Killian, nessa forma dele de Centauro, ele tem no primeiro quadro do Sanji, lembrando é possível ver o Hagoromo dele conectado a esse círculo, mostrando a diferença de cor, o que não aparece na cena seguinte. Perfeito, vamos dar uma olhada nisso? Eu acho legal, porque eu acho que eu claramente não vi. Esse Hagoromo aqui é negro, perfeito. O outro Hagoromo, mostrando no passado, onde é que foi que você viu? Não, aqui continua escuro também. Eu gostei, exatamente. Então, aparentemente, o Hagoromo só fica negro quando o Imo usa o homem. Só que ele usou no caso do Lute do Kako? Não sei. Temos que ver. Alguém vai perguntar isso com certeza na SBS, em algum outro local. Beleza? Enfim. O que tem acontecendo aqui? Porto da Vila do Oeste, Somers ferrou. Eu chamei algo insano. Killian, não me diga que... Isso mesmo. Soda. Oreno Koaimono. Aquilo que eu tenho medo. Tsui Shoshini no Te. Eu me empolguei e invoquei aquilo que me dá medo.
Takeyaru, eu sou idiota. Sonnamon ore ramade koe janeka. Seu idiota, agora você vai me deixar com medo do caminho. Você consegue controlar pelo menos, né? Aí ele fala MMA. Eu já falei que tá vendo esse MMA aqui, ó? Isso daqui é uma referência a uma outra mangá da Shonen Jump, que é Undead Unluck. Já cansei de falar isso pra vocês, né? Porque em Undead Unluck tem os UMAs. E os UMAs são literalmente Unidentified Mysterious Animals, ou animais misteriosos não identificados. Que eles são literalmente a parte das quests do Apocalipse. O Apocalipse em Undead Unluck é um livro onde os membros lá do grupo de Undead Unluck precisam completar certas quests, certas coisas, senão uma coisa é tirada do mundo. Às vezes a capacidade de falar um idioma, às vezes umas coisas mais sérias, enfim, tem uma série de coisas, entendeu? E os bichos que eles precisam derrotar são os UMAs. E eles são igualzinhos aos MMAs, o Killing Han que ele chama de pesadelos, entendeu? Basicamente é isso. Enfim, aí ele tá falando que é um pesadelo, então, um MMA, então ele deve conseguir controlar, mas não tem como voltar. Enfim, nós não temos muito tempo. O que aconteceu com a Gunko? Kurotochi o mikaketa ga shindenaria. Eu a vi no caminho, mas que ela deve estar morta. O quê? Aí ele tá falando, Mai, tanto faz. Im-sama wa honrai soto ni irare ne o karada. O corpo de Im não... O corpo de Im-sama não consegue ficar aqui desse jeito, né? Mesmo assim ele veio porque porque o poder militar, né, a força que nós precisamos, e também as forças que nós precisamos eliminar estão aqui. Ontai o tsubou saseru na. É interessante porque olha como são as coisas aqui. Enfim, ela deve estar morta. Então, o que eu achei interessante aqui é porque o Somers, ele está se referindo ao Imo de duas formas diferentes. Aqui ele fala Im-sama, aqui ó, tá vendo? Que é a forma como os Goroseis chamam ele, porque os Goroseis raramente chamam Im-sama de Ontai. Geralmente quem chama de Ontai, que é esse termo aqui, são os Cavaleiros de Deus. Mas o Somers está usando os dois. Estranho, talvez seja corrigido na versão do volume, mas vamos ver, tá? Kitaini Kotoeron da Kirinhamo, nós precisamos atender as expectativas deles, Kirinham. Motirão dá, mas é claro. Nishinamura. É a Vila do Oeste. Ame Kyonado Yaborida. Do nada começou a cair o mundo. Igual aqui em Limeira, né? Doio Kotoda, o que tá acontecendo? Okunai ni shinsui shite kuru. Tá alagando as casas. Não deixem que quem tem ferimento se molhar. E que? Gakinomo Sarae. Vai e pega as crianças. Korum Yuva. Tasquete socorro. Sotoni Nanigairuzu. Tem alguma coisa lá fora. Dobum é uma mão de água. Esse é o pesadelo do Killing Han. Amagumo yori takai tochi ni umareta oretachi ni sorakara. Peraí. Amagumo yori takai tochi ni umareta oretachi. Para nós que nascemos acima das nuvens de chuva, Sorakara Mizuga Furunante Kyofu Deshikanai. Não tem nada mais aterrorizante do que água caindo. Dino Ichizoku Nika Totomoni. Junto com Nika do clã de Yokukasareta Monda. Sempre nos contavam histórias aterrorizantes. Gekai ni wa fuzuo. Za. No mundo inferior tem um monstro que derruba água na cabeça chamada de Deus da Chuva. Ame no Kami.
Socorro. Tasukete. Kodomo tachi ga. É um ser que aparece no ritmo das chuvas. Quando alguém pede pelas chuvas. Zaza koeki medo. Tasukete, socorro. Kodomo tachi ga, as crianças. God of Rain, Deus da chuva. Oretachi no Koai Mono, que nós temos medo. Ame no Kami Zaza, MMA. E aqui do lado. Agora pega as crianças, prepare Summers. Itsudemo Shikode, que a gente pode zapar a qualquer momento. Shimata Mura no Hou de Kiwaga. Tem alguma coisa acontecendo na vila, foda-se. Modori Machu, vamos voltar? Ya. Ah, não. Oi! Shikari Areio. Acabe com eles. Tememona, você também. Não tem capítulo na semana que vem. Zaza é uma mulher. Zaza é uma onomatopeia? Sim. Zá é isso, esse barulho aqui, ó. Vamos lá. Calma aí que eu ainda tô em choque com essa porra aqui. Isso aqui é zá. Esse zá é o barulho de chuva caindo, né? Então, zaza, muito provavelmente é uma Akuma no Mi. Ah, Roberto, mas Nika não é. É porque a onomatopeia de Nika é dar risada ou abrir o olho, né? Zá, esse zá é chuva caindo, chuva torrencial. Não tá com a qualidade muito boa, mas tem chuva caindo aqui, com certeza, né? Ô Roberto, Fala. abandona já o maldito Twitter. Homem feito não guerreia com crianças em praça pública. Perfeito. Cessa a tua infantilidade, ou até os demoníos rir-se-ão de tua alma tola e mesquinha. Nas trevas arde. Nas trevas arde, perfeito. Obrigado pela doação. O que é isso? O que o Giovanni me mandou aqui? Peraí. O Giovanni me mandou um negócio aqui no Twitter. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Peraí. Que foi... que o Punk Records... Que foi o Punk Records, não. Foi o... Que a Down Studios mandou. Sanguanica no Matar de Sound for Laughter. Exatamente, risada. E Zaza pra rua. Nesse caso, então os barulhos do Deus da Terra e da Floresta também são de 2 sílabas. Perfeito. Talvez o Deus da Floresta seja algo como moça. Sim, pode ser. Faz sentido. Mas eu não tenho certeza. A gente vai ver depois. Mano. Não escuta o quê? Não escuta esse cara não, tá de boa. Poderia verificar se a onomatopeia é a mesma primeira da aparição do Dragon? Então, eu sei o que vocês estão querendo dizer. Vocês estão querendo atribuir ao Dragon a possibilidade de ser o deus a deusa da chuva. Não concordo. Não concordo. Sabe por quê? Porque é dito, claramente dito, que a deusa da chuva é uma mulher. É uma mulher. Claramente é uma mulher. Tem um véu. E digo mais, a genialidade de Eiichiro Oda não conhece limites. Sabe por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa do katakana. Pera aí. Normalmente... Caralho. Assim, ó, é sasa. Peraí. Tu acha que essa página diz que Pie é Furizador? Acho, claro que sim. O contexto dela é sobre um sacrifício humano de um filho. Nada a ver com o contexto dos deuses atuais. Calma especialmente aí. Nika. Calma aí. Eu acho que é um pouco diferente. Por quê? Porque quando os deuses são mencionados em Escapia, nós temos um sacrifício de uma mulher. Vivi será Zaza? Eu acho que sim. Porque olha como são as coisas. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Se vocês repararem... Mas não é bem isso. Enfim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Deixa eu abrir o G-Show aqui pra vocês verem. Eu queria dar uma explicação um pouco mais detalhada, mas vai ficar um pouco complicado. Prestem atenção. Isso daqui
é o hiragana sa, tá? E esse aqui é o hiragana za. Não, esse aqui, aquele é o katakana. Cadê ele? Esse aqui, pronto. Esse daqui é o hiragana za. E esse daqui é o katakana za. Olha o que ele tem aqui em cima. A Zazá chora porque ela usa o mesmo véu nesse Deus da Chuva. Faz sentido? Faz todo o sentido do mundo. Então, o Oda pensou nesses nomes muito. Dakuten, exatamente. Ele pensou nesses nomes há muito tempo. E se vocês pararem para pensar, todas as Tenryubitas, né, que tem o sufixo gu, elas normalmente têm aquele véu, tá ligado? E essa deusa da chuva também tem o véu. Então, muito provavelmente, talvez ela seja um sacrifício. Por quê? Porque a primeira vez que todos os deuses, né, do mundo One Piece são mencionados é através de um sacrifício de uma mulher. É como hijab. Vivi tem alguma relação com a chuva no final da Guerra em Alabasta? Literalmente, vou te superar. A chuva cai em Alabasta. Chuva. Não era o Crocodile que estava literalmente fazendo a chuva não cair? Inclusive roubando com Dance Powder? Sim. Eu tenho quase 100% de certeza que a deusa da chuva é uma mulher. Não o Dragon. Não acho que seja o Dragon. Gente, o Dragon vai ter poder de vento. Por quê? Porque tem tudo a ver com revoluções, vento da mudança, Winds of Change. Enfim, vocês sabem de todas as referências. É muito difícil ele não ter. Até porque quando ele foi mencionado, ventou. Só choveu depois. Primeiro ventou. Quando a Vivi e a Nami estão juntos, a Nami consegue prever uma tempestade estando doente. Pois é. É possível que seja Vivi? É possível. É possível que seja Nami? É possível. Inclusive, na live do capítulo passado, na capa, a gente tinha vários deuses. Lembram? A gente tinha o Zeus, que é um deus. A gente tem o Chopper, que talvez seja um deus. E a gente tinha a Nami. É possível ser as duas? Afinal, a deusa tem 4 braços? Calma aí. Aí é loucura. Mas sim. E de novo, isso é o MMA. Isso é o pesadelo. Isso é a forma como os Tenryubitos veem a coisa. Não significa que é a coisa em si. Porque parem pra pensar. Quando as crianças foram mostradas, quando mostrou lá o que elas têm medo, foi completamente estilizado, não era bem de verdade. Inclusive Nidhogg. Foi mostrado o Nidhogg lá, e ele era bem diferente do original. Então pode ser que esse MMA que eles veem seja completamente diferente do real. Mesmo que seja o pensamento de um adulto e não de uma criança, entenderam? Pesadelo Nika, pois é. Não vai ter desenvolvimento do Usopp em Elbaf mesmo, né? Eu não sei o que você quer dizer com desenvolvimento. Se você achar que o Usopp vai ficar super mega master poderoso e vai enfrentar os outros igual o Sanji, o Luffy, o Zoro, não vai ter. Não vai ter, né? Mas um detalhe sobre o Killing. O Agoromon dele absorve o ciclo de Homem de Imo e se torna negro, assim como os detalhes de número da cauda e das patas dele pra ter essa cena aí. Concordo, a gente mencionou isso, né? O Agoromon dele sai de coisa pra branco. Eu tô completamente estupefato com essa página, muito bem desenhado, muito legal os detalhes, e vocês veem que é transparente, né? Você consegue ver os negócios por fundo. Puta trampo deve ter dado desenhar isso daqui, né? Muito legal. Eu não sei se na versão da Jump vai ser legal de ler semanalmente, mas enfim. É isso daí. Então, pessoal, eu acho que é isso.